o CrossFit? Quais são as características dessa modalidade de exercício? Será que o CrossFit está associado a uma maior prevalência de lesões se comparado a outras modalidades de exercício? E quais são as regiões corporais mais lesionadas no CrossFit? Me acompanha aqui nesse vídeo para a gente conversar um pouco sobre esse assunto. Vamos falar sobre essa modalidade de uma maneira imparcial. Seja muito bem-vindo, se você está chegando agora, se você não conhecia o meu canal, muito prazer, eu sou a professora Glaucia Gonzaga, esse é o canal Além da Cinesioterapia, que é o nosso espaço para falar sobre exercícios terapêuticos. Já tem algum tempo que o pessoal está pedindo para eu falar sobre CrossFit, o CrossFit é perigoso mesmo, é verdade essa história que todo mundo fala, que o CrossFit é uma fábrica de lesões, tem até fisioterapeuta que brinca, né, que fala assim, não, faça o mesmo, porque eu estou precisando atender mais pacientes, eu vou colocar a minha clínica de fisioterapia do lado do box de CrossFit. A gente escuta várias piadas, vários comentários nesse sentido. Bom, eu sou fisioterapeuta e pensei, poxa, é preciso ter uma visão imparcial sobre uma modalidade. Então eu trouxe para vocês algumas informações, algumas definições, algumas pesquisas que falam sobre o CrossFit. Então vamos lá. O CrossFit é uma modalidade, uma marca registrada de treinamento físico de alta intensidade. Então a gente já começa aqui falando de parâmetros de prescrição de exercícios. CrossFit está associado a exercícios de alta intensidade. O CrossFit surgiu na década de 90 nos Estados Unidos. Foi uma modalidade que buscava promover exercícios variados usando o peso corporal. A ideia então era combinar exercícios de alta intensidade e repetições em pouco tempo, a fim de trabalhar o corpo como um todo. Uma das características marcantes do CrossFit é que se tratam de exercícios multiarticulares. A gente não vê um trabalho de um músculo isolado, como pode acontecer na musculação, por exemplo, né? Então, lá na musculação, você pode fazer um exercício isolado para o quadríceps femoral, um exercício isolado para a panturrilha, para bíceps braquial. No CrossFit, o corpo é trabalhado como um todo. A prática de CrossFit pode gerar estímulos positivos a ponto de promover uma melhoria da capacidade física global. Numa única sessão de treino de CrossFit são exigidas as vias aeróbica e anaeróbica para geração de energia, e isso pode gerar resultados positivos, inclusive sobre a composição corporal. Hoje em dia, a gente vê que é uma modalidade que está crescendo muito em relação ao número de adeptos no Brasil e no mundo todo. Existem mais de 10.000 academias conveniadas no mundo todo. Então, como eu falei, CrossFit é uma marca registrada. Só os profissionais que fizeram o curso de formação certificado poderão ministrar essas aulas na modalidade CrossFit. Outra característica bem marcante do CrossFit é que ele é composto por exercícios que envolvem movimentos funcionais. Então, a gente vai ver com muita frequência no CrossFit movimentos como de agachamento, como de saltos, corridas, que são movimentos que nós realizamos comumente no nosso dia a dia. E esses movimentos funcionais são prescritos de forma a resultar em movimentos de grande potência muscular. Então vamos lembrar rapidinho o que é potência muscular. Força multiplicado pela velocidade resulta em exercícios com alta potência muscular. Eu tenho um vídeo aqui no canal explicando sobre a potência muscular especificamente, também falando sobre os exercícios pliométricos, que tem muita similaridade com os exercícios de CrossFit. Se você quiser se aprofundar mais nesse tema, sugiro que você assista esse vídeo aqui do canal também. Alguns exercícios também que são muito frequentes no CrossFit são aqueles de levantamento olímpico. Então, como eu falei, os agachamentos, os arrancos, arremessos, desenvolvimentos, além de exercícios aeróbicos como remadas, corrida, bicicleta, muitos movimentos emprestados da ginástica, como paradas de mão, paralela, argolas e barras também são frequentemente executados no CrossFit. Todas essas características da prescrição do exercício de CrossFit acaba resultando em atividades que têm uma alta demanda cardiometabólica, e eles podem ser adaptados para diversas populações também. No primeiro momento, a gente pode pensar que o CrossFit é só para quem é jovem, para quem é atleta, para quem é fisicamente muito avançado, mas isso não é verdade. A gente pode fazer então essas adaptações a fim de que um grupo maior de pessoas possa participar dessa modalidade, se for a vontade do paciente. Então não dá para falar de CrossFit sem falar de potência muscular. O treinamento de força
que é aliado a movimentos em alta velocidade na sua execução. No CrossFit a gente vai ver bastante movimentos explosivos. E tem uma brincadeira, um comentário que o pessoal faz sobre os praticantes de CrossFit, que é: como descobrir se uma pessoa faz CrossFit? Você não vai ter muita dificuldade para isso, porque de uma forma ou de outra, seja na forma de vestir, seja na sua conversa, rapidamente ela vai falar isso para você. E isso deve ser provavelmente pelo fato de que o CrossFit, ele é muito mais do que uma modalidade que a pessoa executa. Acaba se tornando um estilo de vida. Cria-se ali uma comunidade, um grupo muito forte, no qual um apoia o outro, um motiva o outro a se manter em movimento, a superar as dores, as dificuldades. Então, provavelmente isso é o responsável por criar um vínculo muito forte entre essas pessoas, e aquilo extrapola o ambiente ali do box, acaba realmente fazendo parte do estilo de vida daquela pessoa. Então, o modo de se vestir, as atividades de lazer do final de semana, a sua dieta, o seu sono. A gente vê aí claramente o CrossFit sendo um hábito angular, que é aquele hábito que nos leva a outros hábitos positivos. Então ele acaba realmente mudando todo o estilo de vida dos seus praticantes. Outra característica bem marcante do CrossFit é que não existe muita rotina na prescrição dos exercícios. É muito comum a presença de desafios físicos que vão se alterando constantemente, com variação nos movimentos e variação na intensidade dessas práticas também. O praticante regular de CrossFit pode apresentar melhoras consideráveis da sua resistência cardiorrespiratória, a sua resistência muscular à fadiga, a sua força, flexibilidade, potência, velocidade, coordenação, agilidade, equilíbrio e precisão. Uma sessão de treinamento de CrossFit costuma ser dividida em 3 momentos importantes. A primeira parte é o aquecimento. Nesse começo são feitos exercícios com menor intensidade, exercícios menos complexos, que estão sendo feitos com a intenção de preparar o corpo para os exercícios que vão vir a seguir. O segundo momento é voltado para trabalhar uma habilidade específica. Geralmente é usado como momento para aprender uma nova habilidade, um novo exercício, que vai ser acrescentado posteriormente ao repertório daquele praticante. E a terceira parte, que é a mais importante, que em português seria o treino do dia, nesse momento são feitas diferentes combinações de exercícios com diferentes intensidades, trabalhando diferentes habilidades, podendo ter corrida, podendo ter treino de força, sempre priorizando a alta intensidade. A montagem desse treino do dia, ela pode variar bastante de acordo com o grupo, de acordo com as características daqueles praticantes. Eu vou deixar aqui no YouTube, na aba Comunidades, um texto auxiliar, incluindo os termos mais comuns, mais usados nesse ambiente do CrossFit e o significado de cada um deles. Bom, agora a pergunta que muita gente faz: em relação às lesões, será que é lenda? Será que é verdade aquela história de que o CrossFit está associado a uma maior prevalência de lesões, se a gente compará-lo a outras modalidades de exercícios? O que você acha disso? O que você já vivenciou na prática? O que você observou entre seus colegas? Bom, falar de lesão é uma coisa que o fisioterapeuta adora, né? Eu sou suspeita para falar, eu tenho inclusive aqui um dos principais vídeos do meu canal sobre exercício e cicatrização. Nele eu falo sobre as diferentes fases do processo de reparo tecidual e quais exercícios são mais indicados para serem inseridos em cada uma dessas fases, a fim de otimizar toda essa reparação. Mas de fato é importante a gente saber quais mecanismos de lesões estão mais associados a cada prática, porque assim a gente tem mais informações também para promover ações preventivas. E aí a gente encontra uma certa dificuldade, um desafio quando a gente fala de pesquisas científicas, CrossFit e lesão. Por quê? Porque para a gente falar sobre prevalência de lesão, antes de tudo a gente tem que definir o que é lesão. Nesse contexto da pesquisa, o que o pesquisador considerou como lesão? Aí você pode falar assim, Glauce, mas lesão não é uma coisa já amplamente definida nos livros de patologia e tudo mais? Sim, só que quando a gente fala de pesquisa científica, como o pesquisador contabilizou os lesionados? Então, eu vou dar um exemplo para ficar mais claro. Vamos pensar que a gente está comparando, a gente está observando pessoas que estão fazendo exercício, qualquer modalidade, tá? E aí, uma pessoa sofreu uma lesão de pele ali, uma escoriação muito leve, tá? Isso já é lesão?
Mas isso não fez a pessoa parar de treinar, isso não fez a pessoa faltar no trabalho, isso não levou a pessoa a tomar medicamentos. A pessoa não mudou nada da sua rotina no seu dia a dia por causa dessa lesãozinha de pele. Agora, vamos pensar num outro caso, numa situação B, de uma pessoa que sofreu uma lesão muscular dos músculos isquiotibiais fazendo um exercício. Ela sentiu dores intensas, ela teve que ficar uma semana em repouso, se recuperando dessa lesão. Vocês concordam que, apesar de ambos os casos serem definidos como lesão, mas são lesões completamente diferentes, com impactos diferentes na vida dessa pessoa. Então, quando a gente está falando de pesquisa científica, frequentemente, esse primeiro caso, que a pessoa sofreu só uma lesão de pele, não é nem contabilizado como lesão, enquanto que esse segundo costuma ser. Então, por exemplo, entre as pesquisas que eu estou estudando aqui sobre lesão e CrossFit, um autor contou como lesionado aquela pessoa que teve que parar o CrossFit ou outra atividade por pelo menos uma semana. Ou se ela teve que mudar o tipo de treinamento por 2 semanas ou mais, né, colocando um treino mais leve por causa dessa lesão, ou se ela teve uma queixa grave a ponto de necessitar de uma visita de um profissional da saúde. Então, esse pesquisador usou esses critérios para definir o indivíduo como lesionado na sua pesquisa. Enquanto que um outro autor definiu como lesionado aquele que teve que se afastar da atividade ou do trabalho por qualquer período de tempo, de qualquer forma. Então aí a gente vê que não existe um consenso entre essa contabilidade de lesões. Esse é um dos primeiros pontos quando a gente está falando de pesquisa e quer comparar estudos científicos. Talvez por isso a gente tenha uma certa dificuldade de ver um consenso nas pesquisas sobre esses índices de lesões associadas ao CrossFit. E isso não é um problema só na hora de contabilizar lesões do CrossFit, mas de qualquer outra modalidade também. As lesões que foram vistas com mais frequência associadas ao CrossFit foram aquelas lesões por uso excessivo, lesões traumáticas e fraturas por estresse. Quando a gente lê essas revisões sistemáticas que falam sobre esse tema, a gente tem informações que variam muito. Por exemplo, o estudo de Claudino e colaboradores mostrou que tem diferentes índices de prevalência de lesão, que vão entre 19% e 74%. Uma outra revisão identificou incidência de 35%. Um outro estudo comparou homens versus mulheres e viu que não existe diferença entre lesões nesses grupos. O que teve diferença significativa foi a comparação entre iniciantes do CrossFit e indivíduos mais experientes, mais avançados na modalidade. Nós temos estudo que mostra que indivíduos iniciantes costumam se lesionar mais do que aqueles indivíduos mais experientes na prática. E eles colocam como hipóteses o fato de que o iniciante ainda não tem tanto domínio do movimento, ainda não tem um condicionamento físico tão aprimorado quanto aqueles que já estão mais tempo fazendo CrossFit. Então, esse é um ponto importante para a gente atacar quando a gente elabora um programa de prevenção de lesões para esse grupo. Pessoas que não são treinadas podem sofrer lesões principalmente pela dificuldade na realização dos exercícios de maneira correta. E aqui é importante a gente fazer um destaque para aquelas populações especiais, que são os idosos, as gestantes, as crianças, os jovens. Então, quando a gente fala aqui de CrossFit, que ele pode ser adaptado a diversas populações, pode. A gente tem que ter um cuidado especial em relação à possibilidade de lesões nesses indivíduos. Então, muito cuidado, muita precaução, né? Muitos ajustes ali podem ser necessários quando a gente fala de CrossFit para idosos, para gestantes, para crianças, para indivíduos jovens e para aquelas pessoas que já têm um histórico de lesão. O indivíduo que faz CrossFit, que tem pressão alta, que tem diabetes, também precisa de um monitoramento mais frequente. Então, são alguns cuidados importantes que o profissional responsável pela atividade precisa ter. Quais são as regiões corporais mais lesionadas no CrossFit? Nós temos alguns estudos mostrando isso também. A região apontada como a mais lesionada no CrossFit foi a coluna lombar. Essa região teve cerca de 37% das lesões relatadas. Os autores comentam sobre esse resultado, dizendo que ele pode estar ligado às características dos gestos executados no CrossFit.
que geralmente são movimentos repetitivos em alta velocidade e carga. Pois é, pessoal, aqui é um ponto que me chama muita atenção. Por quê? A gente não pode esquecer os princípios do treinamento físico. A base de tudo, a fisiologia do exercício, o princípio de interdependência entre volume e intensidade. Eu trouxe até uma lousinha aqui para explicar isso de forma mais detalhada. A gente não pode esquecer da relação inversamente proporcional que existe entre volume e intensidade do exercício. Se o CrossFit é caracterizado por exercícios em alta intensidade, nós temos que reduzir o volume desse exercício. Lembre-se disso. Então, toda vez que a intensidade for alta, o volume precisa ser baixo. Quando a gente vê algumas afirmações, algumas definições do CrossFit colocando que são exercícios feitos em alta intensidade, com alto número de repetições, um alto volume de exercícios, o que está acontecendo? A gente está colocando esse indivíduo num ambiente altamente propício ao desenvolvimento de lesões. E isso daqui não vai acontecer só no CrossFit, vai acontecer em qualquer modalidade na qual a gente combine alto volume com alta intensidade. Então, o que a gente sabe? Que exercícios de baixo volume e alta intensidade é característica de treino de força, enquanto que os exercícios que têm baixa intensidade e alto volume é característica dos exercícios que visam melhorar a resistência muscular à fadiga. Por isso que é tão importante a avaliação e é tão importante definir os objetivos daquele exercício antes de começar a execução. A combinação de alto volume com alta intensidade é um cenário que desrespeita a fisiologia do exercício e coloca esse praticante em grande propensão a desenvolver lesões, não só no CrossFit, mas em qualquer modalidade de exercício. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso. O fato da pessoa estar no ambiente de CrossFit, talvez motivado por aquela questão da comunidade, do engajamento muito forte, ela está altamente motivada para fazer aquele movimento, no ambiente que reforça isso nela, pode haver uma propensão a essa pessoa pecar pelo excesso de volume. E aí é papel do profissional da saúde que está ali acompanhando, supervisionando essa atividade, em orientar esse indivíduo. Então é importante deixar claro aqui que eu não estou fazendo uma crítica específica ao CrossFit, mas a qualquer modalidade que combina alto volume e alta intensidade. O que talvez aconteça mais frequentemente no CrossFit é o fato de que o ambiente é mais motivador, o ambiente pode ser mais estimulante para esse indivíduo fazer mais exercícios do que de fato ele deveria fazer. E isso pode ser um fator que propicia lesão. É uma hipótese, eu não estou dizendo que as lesões sempre vão acontecer por esse motivo. Mas quando a gente vê num artigo científico esse tipo de justificativa, né, que o autor colocou aqui, o resultado das lesões na coluna lombar pode estar relacionado às características dos gestos executados, que, em geral, são definidos por movimentos repetitivos em alta velocidade e carga, a gente está vendo aqui uma combinação perigosa. Além disso, o autor coloca aqui outros motivos que podem estar ligados a essa prevalência de lesão na coluna lombar no CrossFit. Ele fala que a carga axial imposta exige que a coluna lombar e torácica estejam alinhadas. E a carga axial alta, somada com grande número de repetições, pode levar a uma fadiga precoce, fazendo com que o praticante adote uma postura inadequada, como executar o movimento mantendo a coluna lombar fletida. Então ele coloca aqui uma outra consequência desse excesso de movimento. Excesso de movimento podendo levar a uma fadiga muscular e, consequentemente, um ajuste postural, um controle postural inadequado. Então foi essa relação que ele colocou aqui para buscar explicar, colocar uma hipótese sobre o número de lesões que esses indivíduos estão desenvolvendo na lombar fazendo o CrossFit. Então, um alto número de repetições que leva essa musculatura a desenvolver uma fadiga muscular precoce, e isso levaria esse indivíduo a assumir, a adotar
posturas inadequadas da coluna lombar. Isso de fato pode acontecer e aí a gente vê mais um prejuízo, mais um problema ligado à prática de exercícios em alto volume, combinado a alta intensidade. Depois da coluna lombar, eles colocam como regiões mais acometidas o ombro, seguido por joelho, perna e punho. O ombro e o punho, eles fazem um paralelo também com os praticantes de ginástica, que também frequentemente apresentam muitas lesões nessas articulações, principalmente aqueles que fazem levantamento de peso, né? E ele também lembra o fato de que os praticantes de ginástica e de crossfit fazem movimentos com altas cargas associadas a amplitudes extremas das articulações. Ele coloca que as lesões nos membros inferiores, como lesão de joelho e lesão na perna, são comumente relacionadas aos movimentos de levantamento de peso. Em relação às estruturas corporais mais lesionadas, ele coloca como primeiro lugar a musculatura, né? Então a lesão muscular é a campeã, e em segundo vem as lesões tendíneas. E para buscar entender, colocar uma hipótese sobre o porquê essas lesões musculares são as campeãs, ele lembra que no CrossFit nós temos muitas contrações musculares excêntricas sendo realizadas e elas são associadas a uma alta carga imposta ao sistema musculoesquelético. É importante destacar também que esses dados não são conclusivos, tá, gente? Tem muitas informações ainda que nós não sabemos. Tem muitos dados que precisam ser melhor organizados, melhor definidos, padronizados, para a gente entender melhor todo esse panorama. A gente precisa de pesquisas que envolvam, por exemplo, uma análise do tempo de afastamento desses praticantes, também que envolvam o tipo de tratamento que eles receberam. Então, se após a lesão eles receberam apenas tratamento medicamentoso, ou se receberam também tratamento não medicamentoso, uma abordagem fisioterapêutica. Qual é o histórico de lesões musculoesqueléticas desse praticante? Quais outras atividades esse indivíduo já praticou no passado ou que ele pratica paralelamente ao CrossFit? Também a gente precisa fazer uma discussão sobre como é feita a supervisão desses exercícios e como é feita a periodização na prática. Uma outra limitação desses estudos é que grande parte deles, quando estão investigando lesões no CrossFit, eles se baseiam em autorrelato dos praticantes. E isso envolve uma chance de erro. Mas isso também não quer dizer que está tudo perdido, está tudo indefinido, né? Alguns caminhos, algumas direções a gente já tem nesse sentido. Tudo nos leva a crer que um bom preparo desse indivíduo ao fazer o CrossFit é fundamental. A gente já viu que os iniciantes têm uma maior prevalência de lesão do que os experientes. Então, se você quer começar a praticar CrossFit, ou se o seu aluno, o seu paciente quer praticar, é importante que ele prepare o sistema musculoesquelético para receber essas cargas. É também importante existir um monitoramento das faltas, né? Regular a frequência desse praticante, porque parece bobeira, mas se a pessoa fica uma semana ausente, né, ela tá lá fazendo o CrossFit dela, de repente por uma gripe, por férias, por qualquer motivo, ela faltou por uma semana. A prescrição dessa atividade precisa ser reformulada, porque houve um período de destreinamento. Nossa, Glaucio, mas uma semana já é o suficiente para promover perdas? Sim. A ideia desse vídeo não é nem condenar e nem inocentar o CrossFit, até porque eu acredito que nenhuma modalidade ela é vilã por si só. Eu falo bastante aqui sobre a preferência do paciente, né? A gente tem que priorizar o que o paciente gosta mais de fazer. E se porventura o seu aluno, o seu paciente se identificou bastante com o CrossFit e tem vontade de iniciar essa prática, é interessante você orientá-lo a fazer num local onde ele seja muito bem orientado, muito bem supervisionado e que esse preparo, né, essas cargas sejam aplicadas de forma gradual, respeitando as características biopsicossociais desse indivíduo. Eu vou deixar aqui na descrição para vocês algumas referências para quem quiser se aprofundar mais no tema. Não se esqueçam da fisiologia do exercício, princípios do treinamento. Tem 2 vídeos aqui no canal falando só sobre os princípios do treinamento físico e um deles é a relação volume versus intensidade, que deve ser sempre inversamente proporcional. No CrossFit, na musculação e seja em qualquer exercício. Se a gente desrespeitar essa relação, o risco de lesão é muito maior, independentemente da modalidade que você está realizando. Um grande abraço e até a próxima!